Amém. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Eu venho aqui nesse momento, antes de ir para o meu trabalho, né? Deixar essa mensagem que Deus me deu. Antes de vocês ouvir, aqueles que vão me ouvir essa mensagem, eu quero que vocês deixem os seus comentários para nós entender o que vocês estão ouvindo, o público que estão ouvindo quer da gente. Amém? É muito importante os seus comentários. Vou deixar um versículo na Bíblia, Atos dos Apóstolos, que diz assim: não andeis com os bêbados, com os adúlteros, com os idólatras, nem com os feiticeiros. Na outra parte da Bíblia está escrito assim: aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Amém, gente? A mensagem que eu vou levar aqui não é de julgamento, nem para separar ninguém um do outro, de falar o nível de amizade. Mas nós cristãos, ou você que deseja seguir a lei evangélica, nós temos que ter a nossa conduta cristã. Se Deus mandou nós não andar com os idólatras, com os adultos, com os bêbados, com os feiticeiros, é porque o nosso nível de energia está acima deles. Nós fomos separados para andar em santidade. Por que eu estou dizendo isso agora? Não é para você desfazer do seu amigo, não. Não é você desfazer das pessoas, não. Mas quando Deus fala, o apóstolo Paulo escreveu essa mensagem, o apóstolo Paulo amarrou essa mensagem, deixou escrito, é o seguinte detalhe: se você tem um amigo, se ele gosta de um baile funk, se ele se chamar, você não vai. Se você tem um amigo, ele gosta de cheirar uma cocaína, se ele se chamar, você não vai. Se você tem uma amiga, se ela chamar para um encontro indevido com algum rapaz para prostituição, você não vai. Se você tem um amigo que gosta de ficar sentado em porta de bar 24 horas, você não vai. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É isso que o apóstolo Paulo deixou amarrada a sua letra, bem escrito no livro de Atos. Mas tem muitas pessoas que estão confundindo. Muitas pessoas que têm a mente fraca, o inimigo usa para entrar na mente dele, para distorcer a palavra de Deus. Mas eu, como humilde servo do Senhor, no mais pequeno, sem ter estudo nenhum, sem ter estudo teológico nenhum, vou deixar vocês brincarem. Não é para você desfazer de suas amizades, mas é você não frequentar o mesmo ambiente que eles vão. E me entendeu agora? Muitos cristãos mal entendidos, mas com mal intenção, porque no meio do cristianismo tem pessoas fingindo que é crente, pessoas que estão lá no candomblé, dentro da igreja, para distorcer a palavra. Pessoa que está lá no satanismo, vai para dentro da igreja para fazer escândalo. Mas nós devemos ficar muito alerta das coisas que acontecem dentro da igreja. Infelizmente, nem tudo que acontece dentro da igreja está debaixo na mão de Deus. Porque botaram muitas coisas erradas para dentro da igreja. Botaram muitas coisas no mundo para dentro da igreja. Tiraram a doutrina da igreja. E estão botando coisas do mundo. Nisso, o Espírito Santo de Deus se afastou da gente. Isso, o Espírito Santo de Deus se afastou da igreja. Agora, nós dependemos de muitas vezes do instrumento para dar
uma alegria na igreja. Sendo que nos anos 90 e 80 não tinha instrumento direito na igreja. As igrejas da roça era só um violão e um pandeiro e uma sanfona. E lá o cego enxergava. E lá os mudos falavam. Lá os paralíticos andavam. Mas veja agora a igreja de hoje. Claro, a igreja cresceu em número de gente, de estrutura. Mas está caindo espiritualmente. Espiritualmente a igreja está caindo. Eu acabei, antes de levar essa mensagem, eu acabei de escutar a mensagem do Juarez Tavares. E tem alguém aí no vídeo que está me escutando e conhece o Juarez Tavares. Fala que o evangelista Paulo mandou um abraço para ele. E ele continua aqui nessa fé. E ele está fazendo uma rua de ouro. Essa rua de ouro que ele está fazendo. E vem muitos pregadores atrás dele. A pregação do Juarez Tavares me alcançou na hora que eu estava mais difícil da minha vida. Na hora que eu estava numa decadência de vida. Mas a pregação dele, usada por Deus, me levantou. Amém? Se alguém aí conhece o Juarez Tavares, irmã, fala que eu mandei uma abração para ele. Então, igreja, a igreja cresceu em números, cresceu em estrutura, no instrumento, mas a unção diminuiu. Estamos preocupados de ficar em cima de um palco de pedra. Estamos preocupados de ficar em cima de uma vez num palco de madeira. Mas esqueceram que o verdadeiro altar para Deus é o nosso corpo. Eu, você, o seu corpo que é o verdadeiro altar de Deus. É aí que o Espírito Santo mora. É aí que o Espírito Santo desce. É aí que ele bate na porta e pede para morar. Eu sei que os altares santos devem ser respeitados, mas está passando fora do limite. Pessoas estão brigando para subir em cima do altar de prego. Pessoas estão fazendo desamizade uma com a outra para ficar subindo em cima do altar de pedra. Missionários, desamizade, brigando, discutindo. Acabando relações de 50, 30 anos de amizade num palco de pedra, que sendo o verdadeiro palco, altar que Deus quer morar, somos nós. Isso. Se alguém da igreja, Assembleia, está me ouvindo nessa hora, preste muito bem atenção. Igreja, Assembleia de Deus. Lembra-se dos tempos dos seus antepassados, dos seus fundadores que lutaram para botar a igreja onde que está hoje. A humildade daqueles homens de Deus não ficava disputando um com os outros. Não ficava obreiro e obreiro disputando lugar de portaria. Não ficava missionária contra missionária disputando o lugar aonde que deve sentar para ter destaque. Não ficava pregador brigando um com o outro para subir em cima do palco para ficar pregando. Nada disso acontecia e via como que Deus trabalhava naquela época. Via como Deus trabalhava naquela época. Deus trabalhava no meio de uma forma vigorosamente. E hoje estamos perdendo esse brilho do Espírito Santo. O mundo lá fora já começa a zombar da gente, sabe por quê? Porque estão fazendo igual eles. Pastores com ganância de dinheiro não estão corrigindo as ovelhas do jeito que devia ser. Estão mais interessados no dinheiro. É por isso que a saia curta está entrando dentro da igreja. As calças apertadas das irmãs estão entrando dentro da igreja. E não é só as irmãs não. Agora está vindo uns rapazes com sobrancelha quadrada, com as unhas feitas, com as calças arrochadas, com blusa apertando os peitoral.
achando que está num palco de desfile. Isso é, para mim, afeminado. Porque o homem de Deus, ele bota uma calça direita, uma camisa larga, uma postura, com barba feita e cerrada, não com sobrancelha quadrada. Isso é um feminino. Deus trabalha com homem e mulher, duas coisas só. As mulheres fazem o papel de mulher, os homens fazem o papel de homem. Agora dentro da igreja está um negócio de querer botar as bandeiras coloridas. Nós somos um povo separado. Nós somos um povo que Deus separou nessa terra para andar aqui nos caminhos corretos, não para andar coleado com o mundo. É isso que está acontecendo com a igreja hoje de Cristo. Outra mensagem que eu quero deixar: uma igreja que está estruturada, mas infelizmente está perdendo os seus membros, estão fechando algumas igrejas. Igreja pentecostal, Deus é amor. Volte para a sua doutrina, qual o seu dirigente, o seu fundador Davi Miranda, usado por Deus, botou. Toda a doutrina que ele botou foi posta por Deus. Passa alguns vídeos falando que é exagero a doutrina que dá Deus amor. Mas olha as outras igrejas que abriram a porta para as outras doutrinas liberais, como é que está. Irmã com batom vermelho em cima do altar. Irmã com unhas rosa, vermelhas, parecendo uma pombagira cigana, Maria Navalha, chamando a atenção que dos obreiros. O Espírito Santo não trabalha no meio dessa sujeira, não. O Espírito Santo não trabalha no meio de sujeira, não. A igreja pentecostal, Deus é amor. Mando essa mensagem para você. Não sou o melhor pregador, não tenho currículo, não prego em grande igreja, mas sou um pregador de rua. Eu sou um pregador do povo, um pregador daquele que prega debaixo dos viadutos e na praça, e prega a verdade, não enche o ego de ninguém. Igreja pentecostal, Deus amor. As irmãs, volte para o ciclo de oração de novo e saia do circo da fofoca. As irmãs, comece a arrumar a sua casa e para de bater pedra na rua. As irmãs, começa a jejuar e para de ficar fazendo banquete e jogando fora. E tem muitas pessoas passando necessidade nesse mundo. Agora, os irmãos, toma postura de homem. Vai caçar um trabalho, vai caçar um serviço, vai virar uma massa de cimento, vai trazer o sustento para a sua casa. Você é homem, você é líder, você vai trazer o sustento para a sua casa. Não é ficar sentado esperando a sua esposa trazer, não. Se você tem condições de trabalhar, vai trabalhar. Se você tem condições de sair para caçar um serviço, vai. Não fica esperando cair do céu, que não vai cair no céu, não. Porque Deus precisa que você também age. E vai procurar um trabalho para você manter os seus filhos e a sua família. Deus fez o homem para ser forte, não fez o homem para ser fraco. Deus fez o homem para ele dominar, para não para ser dominado. Mas infelizmente hoje tem alguns homens que estão sendo dominados pelo vício do crack, vício da cocaína, pelo vício da cerveja. Somos servos de Deus. Somos posto nessa terra como a luz do mundo, sal da terra. Não devemos ser nem salgado e nem sem tempero demais, mas devemos andar corretamente nos caminhos de Deus. Amém, igreja? Essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje. Deixe os seus comentários e bota um like pra gente, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção.